No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a diferença entre cuidado e educação de filhos com deficiência. E até o final do episódio você vai saber como parar de ser uma mãe cuidadora e começar a se tornar uma mãe educadora, para fazer a diferença na vida do seu filho com os recursos que você tem aí hoje, independente do diagnóstico dele. Mas o que é uma mãe cuidadora? A palavra cuidador quer dizer, basicamente, tomar conta, no sentido de alimentar, entreter, fazer higiene, vestir, dar carinho, dar atenção, servir. E é super comum uma mãe tomar conta do filho nesse sentido. Mas também é comum encontrar mães que só tomam conta mesmo do filho, sem se esforçar para ensinar algo específico para ele. E mesmo assim, a maioria das crianças aprendem o que precisam aprender de um jeito ou de outro. Só que se você está vendo esse vídeo, provavelmente o seu filho não aprende como a maioria aprende. E olha, tá tudo bem. Todos nós somos diferentes e aprendemos em velocidades diferentes. O importante é você entender que todos nós aprendemos, tá? Não existe pessoa que não aprende. As pessoas aprendem. O problema é que quando seu filho, não aprende sozinho, alguém vai ter que ensinar para ele de uma maneira diferente. E muitos me perguntam, como criar um filho com deficiência do jeito certo? Como cuidar de um filho especial? Como lidar com um filho deficiente? Como educar um filho com autismo? Como ajudar um filho com autismo a falar? Como colocar limites numa criança autista? Como fazer a rotina de um filho com deficiência? Como ensinar meu filho especial a usar o banheiro? Bom, primeiro eu preciso te falar que o termo correto é pessoa com deficiência ou filho com deficiência. Não use filho especial ou filho deficiente. Você pode não perceber a diferença, mas ela existe. Só que isso é assunto para um outro vídeo. E o segundo é que essas e muitas outras perguntas chegam ao Instituto ITARD todos os dias, porque as crianças com deficiência não estão aprendendo coisas básicas, como falar, usar o banheiro, perguntar, se vestir ou até mesmo ler e escrever. E muitas mães e familiares querem ajuda para que eles aprendam isso. O fato é que, às vezes, seu filho com deficiência ou autista não vai aprender sozinho o que as outras crianças aprenderam sozinhas. Você vai precisar se dedicar ao ensino dessas coisas para que ele, de fato, aprenda. Ou seja, se você for só uma mãe cuidadora e só cuidar do seu filho com deficiência ou autismo, ele dificilmente irá aprender tudo o que ele pode aprender. E mesmo que você leve ele para vários profissionais como fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo e tenha uma excelente escola inclusiva, o fato é que esses profissionais passam apenas uma pequena fração do tempo com seu filho. Quem passa a maior parte do tempo com seu filho é a família, a mãe na maioria das vezes. E por isso que deixar de ser apenas uma mãe cuidadora e se tornar uma mãe educadora vai fazer toda a diferença. E o que é uma mãe educadora? É aquela mãe que faz mais do que só cuidar. Ela educa, ela vê o filho aprender. E eu te digo que é possível ver seu filho com deficiência aprender em casa, independente do diagnóstico. Porque todos podem aprender. A neurociência já provou isso. E você tem provas aí dentro da sua casa disso. Quer ver? Basta olhar para o seu filho hoje e comparar quando ele era um pequeno bebê. Aposto com você que ele aprendeu algumas coisas, mesmo que não sejam as coisas que você esperava, como fazer birra, por exemplo. Se ele aprendeu a fazer birra, ele pode aprender outra coisa mais útil para a vida dele. Entendeu a lógica? A diferença da mãe educadora é que ela consegue identificar o que é mais importante que seu filho aprenda para a vida dele hoje. Não importa o que a escola diga. A mãe educadora sabe reconhecer uma boa escola, um bom profissional, médico, pediatra, fonoaudiólogo, psicólogo. Ela sabe diferenciar um bom e um mau profissional, porque ela realmente entende as necessidades do seu filho, sabe que ele pode aprender mais com os estímulos corretos, adaptados da forma correta. Essa mãe entende o que é uma adaptação correta e cobra isso dos profissionais com quem trabalha. Eu não estou falando aqui que você deve fazer tudo sozinha e não procurar bons profissionais, boas escolas. Não é isso. Eu estou falando que você pode, junto com bons profissionais e a boa escola, preencher a parte que falta dentro da sua casa, no seu dia a dia, para não só cuidar do seu filho, mas sim educá-lo da melhor forma possível, dia após dia,
e acompanhar os avanços. E não estou falando daquela educação que os nossos pais deram pra gente, a educação de boas maneiras ou educação de ser educado. Não é isso. Estou falando de ensinar o que o seu filho precisa aprender e ver ele aprender. Quando você para de ser só uma mãe cuidadora e passa a assumir uma postura ativa de mãe educadora, sua vida é transformada e a vida do seu filho também. É bom para você, porque você quebra a rotina de só cuidar, cuidar e cuidar todos os dias, sem ver uma diferença significativa. E eu aposto que você não quer só cuidar por cuidar. Você quer ver seu filho se desenvolver. É bom para o seu filho também, porque ele vai receber os estímulos adequados para ele se desenvolver de acordo com a necessidade dele no momento, independente do diagnóstico. E quando digo independente do diagnóstico, é realmente isso. Mesmo que seu filho tenha autismo nível 3 de suporte, conhecido também como autismo severo. Eu uso esse exemplo porque muitos consideram um dos casos mais difíceis de se trabalhar. Mesmo assim, eu sei que tem algo mais urgente para o seu filho aprender agora. E existe a melhor forma de ensiná-lo. Mesmo que seu filho tenha deficiência intelectual, síndrome de Down, paralisia cerebral, deficiência visual, microcefalia, enfim, existe algo que pode ser ensinado para o seu filho hoje que vai proporcionar para ele mais autonomia. E é disso que estamos falando aqui. Mais autonomia quer dizer menos dependência de um cuidador. E isso é bom não só para a vida pessoal, mas para a vida acadêmica do seu filho. Porque você quer que ele tenha independência para fazer as atividades da escola, as lições de casa e tudo mais que ele puder fazer sozinho. Mas atenção, não confunda o todos podem aprender com todos podem aprender qualquer coisa a qualquer tempo. Não acredite em promessas milagrosas do tipo que seu filho autista severo que não tem nenhuma forma de comunicação desenvolvida irá alfabetizar após um ano de estímulos. Não dá para prometer isso. Seria irresponsável, porque a alfabetização envolve vários processos complexos. Mas dá para pensar em aumentar as possibilidades de comunicação dele para que ele comunique pelo menos uma, duas ou quem sabe até 10 palavras de forma oral ou não dentro de um ano de estímulos. Isso quer dizer que ele não vai alfabetizar? Não é isso. Quer dizer que talvez ele precise aprender outras coisas agora que são mais importantes do que alfabetizar e algumas podem ser pré-requisitos para a alfabetização, como por exemplo a comunicação funcional e a capacidade de imitar. Esse é só um exemplo e você pode trocar a alfabetização por qualquer tópico, como o uso do banheiro, alimentação, troca de roupas, equação do segundo grau, pegar o ônibus sozinho, fazer atividades de casa e etc. O fato é que existe algo que seu filho pode começar a fazer sozinho hoje, com autonomia, e só mães educadoras conseguem enxergar isso e sabem como chegar lá. Estou falando que seu filho pode sim aprender o que é mais urgente para ele hoje e que está ao alcance dele, aprender todos os dias um pouquinho mais. E como você consegue isso? Ensinando da forma correta, em outras palavras, aprendendo a adaptar atividades da forma que funcione para o seu filho. Mas você deve pensar, eu não sou uma profissional, como eu vou saber adaptar atividades? Olha, vou repetir algo para você que eu ouvi em 2016 numa palestra, num congresso internacional de educação especial de um doutor em autismo europeu muito prestigiado. Ele falou assim para uma mãe que estava na plateia: eu não sou especialista em autismo, mas você é especialista no seu filho. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que nenhum profissional conhece seu filho melhor do que você. A questão é conseguir usar esse conhecimento sobre seu filho de maneira prática e intencional todos os dias para levá-lo ao próximo nível de desenvolvimento. Tenha ele 5 anos, tenha 50 anos. Todos temos o nosso próximo nível de desenvolvimento e seu filho não é diferente. Só o fato de você conhecer bem seu filho já te dá uma grande vantagem em relação à maioria dos profissionais. Tanto é que um bom profissional vai te fazer várias perguntas para conhecer melhor o seu filho através de você, porque isso é pré-requisito para adaptar atividades. Outra, fato é que encontrar bons profissionais não é fácil. Não temos profissionais suficientes para a quantidade de pessoas com deficiência que existem. Se formos olhar só o número de autistas, temos mais de 2 milhões de autistas no Brasil. Só autistas, fora as outras deficiências. E temos apenas 100 mil psicopedagogas e pouco mais de 40 mil fonos. E isso para não falar dos terapeutas ocupacionais, que estão em menor número, ou seja, a conta não fecha, porque esses profissionais não atendem apenas pessoas com deficiência. E outra,
ninguém garante que esses profissionais sabem adaptar atividades ou entendem realmente o que é mais importante para você e o seu filho hoje. Por isso, você sempre vai ser a principal opção do seu filho. Mas, Leandro, eu vou ter que me especializar para ajudar o meu filho? Olha, muitas mães escolhem se especializar para ajudar o próprio filho, fazem graduação e às vezes até pós-graduação, mas no final das contas acabam se frustrando muito porque descobrem a realidade do sistema acadêmico brasileiro, que não prepara o profissional para a prática. O ideal é que você aprenda a adaptar atividades para ser uma mãe educadora. Aí talvez você me diga, minha rotina já é muito apertada, eu não vou ter tempo de adaptar atividades para ele. É aí que entra outra grande vantagem em saber como adaptar atividades. Você pode adaptar atividades para a sua rotina e a rotina do seu filho e transformar momentos que antes eram só de cuidado em momentos de aprendizado. Um simples banho pode se transformar numa verdadeira aula se você sabe como adaptar atividades. Ou seja, se você dá banho no seu filho, você pode adaptar esse banho para ensinar algo a ele. Ou se você já ajuda seu filho na lição de casa, você pode adaptar essa ajuda para ensinar algo a ele. Até o momento que você aguarda na fila da padaria pode virar aula. Aprendendo a adaptar atividades, você usa sua própria rotina ao seu favor.